Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações e análises das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. E toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e acione o sininho para receber as notificações, hein? E também nos aplicativos de áudio. Assim você não perde nenhum episódio. Na última quarta-feira, vimos os trepidantes capítulos 34 e 35. No 34, que tem o título Com os recém-chegados do umbral, André Luiz conversa com uma senhora recolhida pelos samaritanos, que foi dona de escravos. Uma conversa muito interessante. Já o capítulo 35, Encontro Singular, André Luiz tem um encontro inesperado e constrangedor com Silveira, seu antigo conhecido quando encarnado. É uma saia justa aqui. Boas lições nesse capítulo. E no programa de hoje vamos ler e comentar mais dois capítulos, o 36 e o 37. E vamos começar aqui com o 36, que tem o título O Sonho. Prosseguiram os serviços, diz André Luiz, incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Então, é aquele grupo que estava chegando lá do umbral. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Olha só, está valendo aí o trabalho do André Luiz. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura, olha só, a senhora Laura retorna, e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. E aqui eu vou fazer um parênteses rápido, que pode dar a impressão, né, de um certo favoritismo a André Luiz, tipo uma ação entre amigos lá. Mas entendo mais, aqui uma visão minha particular, né, como a importância de ter amigos, de ter um comportamento fraterno com o próximo, aliás, até como disse Jesus lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 9, granjeai amigos, ou seja, façam amigos. E aí fica a dica, então. Bom, voltamos aqui para o André Luiz. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente, diz lá o André Luiz. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante, ou seja, sem impedir o convite amável da genitora de Lísias para que eu voltasse a casa para um descanso, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos, ou seja, com zelo de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida. Olha que importante, André Luiz, então, fazendo uma prece antes de dormir, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo, oportunidade a qualquer vigília desagradável. E aqui nós vamos, então, dar uma paradinha para o primeiro comentário das nossas Sandras. E vamos começar com a Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Vamos, Antônio. Olha, eu acho muito interessante como o André Luiz tem um senso estético apurado. Desde que ele chegou em nosso lar, ele descreve tudo com detalhes que tem ali uma certa classe, com certeza relacionados ao meio em que ele vivia. Os aposentos muito bem arrumados, confortáveis e espaçosos. Ele também conta com um forte amparo dos espíritos amigos, como você acabou de dizer ali para a gente. Houve até uma disputa entre Dona Laura e Tobias, que para ver aonde ele repousaria, né? Esses espíritos, eles o acolhem, o incentivam e, nesse momento, o elogiam muito pelo seu primeiro dia de trabalho. E vamos combinar que receber elogio e reconhecimento pelo nosso serviço
é tudo de bom, né? Serve de incentivo para que a gente continue a desempenhá-lo com mais ânimo. Por isso, sempre que possível, que a gente não se esqueça de elogiar quem faz um bom trabalho, quem se esforça para realizá-lo, que a gente tenha esse olhar de incentivo, porque isso também é uma forma de caridade. Agora, que fique bem claro uma coisa: fazer elogios é muito bom, porque é uma forma de vibração de amor. Mas esperar por eles não é bom. Um espírito evoluído não tem necessidade de receber elogios para continuar o seu trabalho, porque sabe que a satisfação íntima está na paz da consciência de um bom serviço prestado, do quanto doou do seu melhor, e isso já basta. Antônio, ficar esperando por elogios é complicado, né? E vinculá-los à nossa felicidade, então, daí já é uma armadilha completa, né? Exatamente. E é por isso que eu vivo elogiando as Sandras aqui. Toda hora eu estou elogiando as Sandras. Muito bom. Voltamos aqui para o nosso querido André Luiz, que diz o seguinte: daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso, sustinha, segurava o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seria célere, rápida, não obstante os movimentos de ascensão, de subida. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação, rapidamente, afobado, verdadeiramente infantil, né? Uma precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Então, ele está se reencontrando com a mãe. E, pelo jeito, o André Luiz trabalhou bem nesse primeiro dia, hein? Ganhou bônus hora em dobro, elogios do ministro Clarencio e ainda pôde ver a mãe neste desdobramento. Que a Sandra Rodrigues, daqui a pouquinho, vai dar mais detalhes. Agora, bom, então voltamos aqui para o André Luiz. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Essas descrições do André Luiz que a Sandra Curado estava falando lá, né? Ele não perde. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis, ou seja, não tinham como ser maiores. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior lá no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. E, como eu prometi, agora a Sandra Rodrigues vai nos explicar aí todas essas questões, esses sentimentos, esse desdobramento de André Luiz. Vamos lá, Sandra. Que delícia esse passeio dele, né? Adorei. Vejam só, o André Luiz se dedicou tanto no seu primeiro dia de trabalho que se cansou, dormiu e até sonhou. 3 coisas que vocês devem estar se perguntando, assim como eu. Ué, espírito se cansa, dorme e sonha? E daí lá fui eu, como sempre, bater na porta de Kardec para pedir explicações. E não é que ele deu? Vamos lá. Na Revista Espírita de junho de 1866, no artigo Visão Retrospectiva das Várias Encarnações de um Espírito, Kardec explica: há para os espíritos uma espécie de sono. Mas existiria para eles um sono natural semelhante ao nosso? Isto nada teria de surpreendente. Podem crer que se deitam e que dormem. No sono humano, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. Deve dar-se o mesmo no estado espiritual. O sono afeta, se não o corpo espiritual, o perispírito. E o espírito deve achar-se num estado relativamente semelhante ao do espírito encarnado durante o sono do corpo, isto é, conservar a consciência do seu ser. Nós já vimos isso no capítulo 33, lembram?
na resposta da questão 401 do Livro dos Espíritos. O espírito jamais está sem fazer nada. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, segundo a explicação de Kardec, o que podemos entender é que André Luiz dormiu e seu espírito se desprendeu do perispírito. E ele teve esse sonho, esse encontro com a mãe nas esferas superiores. Bem interessante isso, não é? Parece que foi um tipo de desdobramento, que falamos no capítulo 33. E como vimos, pode acontecer com os desencarnados também. Bom, aqui a coisa é curiosa, porque esse comentário de Allan Kardec, na Revista Espírita de quando, Sandra Rodrigues? De junho de 1866. Então, isso aqui é muito curioso, porque um espírito com um nome absolutamente impronunciável, nós fomos até conversar com a nossa querida Regina Domingues, que é professora de francês, como é que é o nome do espírito aí? Não precisa falar todos, só o nome, porque o nome realmente é péssimo. A Regina Domingues agora é nossa amiga, ouvinte e agora consultora de francês, né? O doutor Caillé. Caillé. Então, o que aconteceu com o doutor Caillé? O Caillé estava lá no plano espiritual, tranquilo e tal, só que ele teve um desdobramento também, teve um sonho. E ele achou aquilo um absurdo. Falei, como assim? Estou tendo um sonho, o que está acontecendo? E aí ele foi até a sessão mediúnica que ocorria lá na Sociedade Parisiense para perguntar para eles lá, mas olha, eu tive um sonho, isso é possível? Eu, como espírito, posso ter tido um sonho? Olha que coisa louca, né? E é essa mesma dúvida, e aí Kardec então faz o esclarecimento, e é essa mesma dúvida que ocorre para todos nós, quer dizer, espírito pode sonhar? Segundo Kardec, sim, né? E ele explica aí na Revista Espírita, ele dá esse esclarecimento, que seria, como a própria Sandra Rodrigues colocou, na verdade o perispírito fica lá no local, mas quem parte é o espírito, e com consciência. Por isso que o André Luiz está conseguindo relatar tudo o que ele está vendo, porque ele tem a consciência do que está ocorrendo naquele sonho. E uma outra coisa também que é importante destacar é que Kardec, em outro momento, se não me engano, no quadro da vida espírita, ele fala que espíritos, em tese, não precisariam descansar. Mas nós sabemos que há evoluções em cada espírito. Então, de repente, tem espíritos que se sentem cansados, né? Tem ainda um certo apego à questão de matéria, né? Imagina estar cansado, né? Era isso que eu ia falar, segundo Kardec, né, de acordo com o apego material do espírito, que ele sente essa necessidade. Perfeito. Bem, olha quantas coisas só nessa frase, hein, gente? Mas ele vai continuar aqui a conversa aqui com a mãe, então vamos lá. Segundo André Luiz, ele diz o seguinte: após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, ou seja, improdutivas, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Em outras palavras aqui, né? Fazendo um comentário rápido. Daqui a pouco a Sandra Rodrigues vai voltar aqui para falar sobre tudo isso. Mas culpam os outros pela situação em que se encontram, como veremos aí a seguir. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia ou ocorria na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Ou seja, tudo é desculpa. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados, sem lembrança, na casa de nosso Pai. E aqui só vou fazer uma observação, que nas edições novas do Nosso Lar, na edição mais recente do livro Nosso Lar, tem uma nota de rodapé, indicando que o termo leproso não é adequado por ser pejorativo ou preconceituoso atualmente. Na época da obra, não. E as Bíblias também, elas continuam utilizando a palavra leproso, mas nós sabemos que deveríamos usar aí, por exemplo, a pessoa que tem hanseníase, um outro termo, mas não o leproso. Então, feito aqui a observação da nota de rodapé nas edições mais atuais do Nosso Lar. Mas voltamos aqui à mãe do André Luiz. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Sandra Rodrigues. Então,
Muitos de nós vivem assim, à espera de um milagre. Como disse o Lulu Santos, assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. E o pior é que acham que quando desencarnarem, esse milagre vai acontecer. Como a gente pode querer que algo na nossa vida mude se agimos sempre do mesmo jeito, sem esforço, sem vontade? A mãe do André Luiz fala muito para ele sobre o trabalho, sobre a caridade e sobre como isso faz bem a nós mesmos. E eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. O principal trabalho, a principal mudança que temos que fazer é dentro de nós mesmos. E esse é um trabalho árduo, o mais difícil, que é a nossa transformação íntima. Porque não vamos conseguir ajudar o próximo, ser caridosos, se não nos transformarmos moralmente. E isso exige muito esforço. Precisamos estar bem, em paz conosco mesmos, para oferecer alguma coisa aos outros. Deixarmos de ser os parasitas, como ela disse, e passarmos a ser os produtores. E nós vimos muito isso acontecer aqui com o André Luiz ao longo desses 36 capítulos. Vamos ver o que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7. Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos. Conforme o ensinamento, ajuda-te e o céu te ajudará. Mas não os que tudo esperam de um socorro alheio sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre os tipos de caridade que a mãe do André cita aqui. Porque podemos pensar que somente existe a caridade material, dar uma esmola ou um prato de comida. E nem sempre temos condições de dar o material. E como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Dar um abraço, um sorriso, uma palavra de alento, uma visita a um doente, são caridades morais que muitas vezes têm mais valor até do que o material. Então, não precisamos esperar ficar ricos ou ter algum dinheiro para sermos caridosos. Podemos ser a qualquer hora e em qualquer lugar. Perfeito, é isso aí. Bom, voltamos aqui para o André Luiz. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna, aqui você vai no dicionário o que é Madonna, né? Tem várias interpretações, aqui uma delas é que é uma beleza serena, por exemplo. Pareciam irradiar luminosidade sublime, suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Se você não me engano, está lá em Paulo, é Paulo que fala isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados, ou seja, reunidos no serviço sublime, embora ainda aqui da caridade material. Então, nós vamos dar uma paradinha nas explicações da mãe de André Luiz, que sempre vamos lembrar, o autor espiritual não revela o nome, para o comentário de Sandra Curato. Sim, Antônio, a mãe de André Luiz, assim como Dona Laura, ela deixa lições valiosíssimas a ele, né? E diz que é melhor dar do que receber e jamais esquecer de dar de si mesmo. Como diz na oração atribuída a São Francisco de Assis, é dando que se recebe, entendendo por isso que só doando do que há de melhor dentro de nós, nossa compaixão, nossa compreensão, nossa paciência, o nosso afeto, é que colheremos, na mesma medida, a verdadeira felicidade. E como será que a gente consegue isso? E a mãe de André Luiz, ela dá uma dica aqui para a gente. Ela diz que praticar o bem exterior, que é a caridade material, é um exercício para começar a praticar o bem interior, que é a caridade moral que a Sandra acabou de falar aqui para a gente. Ela dá essa dica porque, apesar de todos os ensinamentos de caridade deixados por Jesus,
Nós ainda somos espíritos imperfeitos e o próximo ainda não é tão próximo assim para sentirmos esse amor sublime que o mestre sentia. Então, praticando a caridade, mesmo que seja com algum interesse, é uma porta que nos abre para podermos ver o outro, enxergar as suas necessidades e nessa troca de energia, quem sabe podemos ser atingidos pela verdadeira compaixão e caridade. E Antônio, por que que é dando que se recebe? Porque, como diria Kardec, fora da caridade não há salvação, né? Não, exatamente, fora da caridade não há salvação, e também temos que nos lembrar de Jesus, que falava que nós tínhamos que acumular o quê? Tesouros no céu. E como que nós vamos acumular tesouros no céu, gente? Fazendo o quê? A caridade, as boas obras e tal. Muito bem, vamos seguir com as explicações sobre a importância do serviço que a mãe de André Luiz está dando ao filho. Não te envergonhes de amparar os chaguentos, os que têm feridas, e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teu serviço. Ou seja, todo mundo olhando o André Luiz, seja a dona Laura, seja a mãe dele, todo mundo de olho no André Luiz. Impressionante, né? Então ela fala aqui, né, que ela estava lá observando espiritualmente seu serviço na noite passada. E o André Luiz, aqui também fazendo um parênteses, aprendeu também a lição com a Narcisa, que nós vimos na edição passada, né? Que precisa saber como abordar os enfermos que chegam às câmaras de retificação, como vimos no episódio passado com aquela senhora escravocrata. Quer dizer, também não adianta só você, eu quero ajudar, sair querendo fazer as coisas, mas sem um procedimento, sem ter um método. E aí a Narcisa meio que chamou a atenção do André Luiz de um jeito fraterno para ele tomar um pouco de cuidado. Então, mas de qualquer forma, acho que as coisas se casam aqui, tanto no comentário da mãe quanto da Narcisa. Trabalha, meu filho, fazendo o bem em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida, esqueça o entretenimento, não perca tempo, né? E busca o serviço útil, assim como eu, indigente como sou, ela falando, hein, que ela está se colocando como uma indigente. Posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador da sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam-me, impediam a voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviços do bônus hora. E aqui outra paradinha. Nós teremos aqui uma explicação bem interessante sobre o bônus hora. Vamos acompanhar. Nossa base de compensação, o tal bônus hora, une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou seja, você ajuda os necessitados e você recebe algo, aquilo que nós estamos falando, é dando que se recebe. Ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações, remunerar pelo esforço. Agora vem a parte importante. Mas o critério quanto ao valor da hora, pertence exclusivamente a Deus. E ela vai explicar essa questão a seguir. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores, tarefas de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente, no que importa ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e em outros mundos. Todo administrador sincero é cioso, zeloso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado, cuidadoso. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Paradinha aqui de novo. Ela está se referindo aqui à parábola dos trabalhadores da vinha,
ou os trabalhadores da última hora. Tem uma parábola exclusiva no Evangelho de Mateus, está lá no começo do capítulo 20. Na história contada por Jesus, o proprietário, que seria Deus, simbolicamente, paga o mesmo valor a todos os trabalhadores, mesmo para quem chegou na última hora. O que a mãe de André Luiz quer mostrar aqui é que o valor do bônus hora, ou extrapolando aqui de novo, né? Nós até falamos aqui anteriormente, o juntar tesouros do céu que Jesus nos fala, é definido por Deus. Esse valor é definido por Deus. O resto é convenção humana ou espiritual, infalível. E ela vai explicar aqui o motivo. Então vamos voltar aqui para a mãe do André Luiz. Toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência. Mas todo valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar, ou seja, abrir mão de algo em favor do próximo. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos, diz aqui o André Luiz. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente, ou seja, cuidadosamente, qual o menino que adormece após lição. Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas, fortes sensações de alegria. E assim como a mãe de André Luiz, reforçando no filho o importante conceito de servir, de trabalhar com alegria, de não desperdiçar o tempo, encerramos não só o sonho do autor espiritual, como o capítulo 36. Então vamos iniciar aqui o capítulo 37, a preleção da ministra, a palestra da ministra veneranda. Vamos lá. Começa aqui com o André Luiz. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes. Então, ele vai lá ficar na geral, lá com a turma. Que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou. Desejo-lhe excelente proveito. E nesse capítulo, pelo menos, mais um comentário da Sandra Curado. Vamos lá, primeiro comentário. Vamos, Antônio. Eu queria dar uma paradinha aqui só para comentar a importância da gente estar sinceramente interessado em alguma coisa. Interesse é quando temos uma postura íntima para algo que seja digno da nossa atenção, que seja útil ou vantajoso para nós. Tanto pode ser um interesse moral como material. Então, fica claro que o que nos interessa é muito importante para nós e mostra muito da nossa evolução espiritual. Quanto mais interesses materiais, mais egoísta ainda somos. E quanto mais interesses morais, mais elevados estamos. Então, vemos que na espiritualidade, ninguém tem tempo a perder com quem não está interessado em aprender. Como está em Mateus, capítulo 7, versículo 6, não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Por isso, só é autorizada a entrada na palestra edificante para quem genuinamente deseja instruir-se. E o André Luiz aqui está bastante interessado, né, Antônio? Perfeito, é isso. Olha, o André Luiz ele pode errar, né? Como ele errou lá com aquele espírito que era uma escravocrata e tal, mas ele quer aprender, ele quer fazer as coisas, então é legal isso. Você vê que ele tem um bom ânimo para fazer as atividades, se interessou para fazer o curso, isso é bom, isso é um excelente sinal, né? Que a gente pode também pegar para nós, para aplicar em nossas vidas, em tudo. Voltou aqui o André Luiz, que disse o seguinte: transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado, provocado certas interrogações de vulto, grandes interrogações, né? Grandes dúvidas do André Luiz. Como poderia estar a compensação da hora afeta, ou seja, ligada a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? É aquilo que nós falamos aqui anteriormente, né, no capítulo anterior. Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aí, André Luiz falando, a inteligência dele estava faminta de luz, ele quer saber mais. Então ele explica aqui. Aos administradores, em geral, impende, ou seja, compete
a obrigação de contar o tempo de serviço. É uma prática deles, né? Uma obrigação. Sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência, ou seja, com a mesma inexperiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar a dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látegos, ou seja, uma punição de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Sandra Rodrigues. Muito interessante aqui. E é lógico, mais um alerta para nós esse assunto do aproveitamento do tempo de serviço, que dá para a gente entender que o que vale é a qualidade do serviço, do bem que se faz, e não a quantidade. Porque não adianta fazer muitos sem a dedicação espiritual, como ele cita aqui, ou seja, sem empregar o amor naquilo que se faz. Porque eu posso comprar a balinha do moço do farol todo dia ou dar uma esmola só por desencargo de consciência. E é claro que, como já falamos, é melhor fazer o errado do jeito errado do que não fazer nada. Sempre vai contar alguma coisa. Mas nós temos a oportunidade de uma encarnação inteira para melhorar os nossos defeitos, nos reajustar com os desafetos, ajudar o próximo. Quer dizer, trabalho não falta. E como eles disseram, quantos não passam esse tempo todo, 80, 90 anos, sem evoluir sequer um degrauzinho na escala espiritual? E nós precisamos de tantas encarnações para conseguir a nossa evolução que não podemos nem pensar em desperdiçar uma. Ele também fala em acertar as contas com o Pai. Deus é bom, é misericordioso e é justo. Ele não vai punir ninguém. Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. Ele nos mostra o caminho. E Jesus é a nossa porta, o nosso bom pastor, o nosso guia. Ele nos convida, mas a decisão é nossa. No livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 5, item 4, Kardec explica: a evolução se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, de acordo com estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Bom, aí voltamos aqui. Depois do esclarecimento do Tobias, o André Luiz fala o seguinte, que essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. Chegada a hora, destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, lá do final da tarde, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência, o local florido, onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar, fazer perguntas à ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles, indaguei? Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse, ou seja, aborde o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi e comentei. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros.
a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Ah, essa dica é ótima da Narcisa, não, Sandra Curado? Nossa, se é, Antônia, é perfeita. E é uma situação bastante comum aqui na Terra, principalmente em reuniões com um grande número de pessoas, onde palpites e achismos pipocam para todo lado. Claro que as dúvidas e as opiniões são sempre bem-vindas, mas para que sejam de interesse comum a todos, as questões levantadas devem partir de uma linha de raciocínio coerente com o assunto em pauta. E isso só é possível se quem questiona possui base de conhecimentos e experiências próprias que sintonizem com os pensamentos de quem conduz a reunião. Então, essa medida adotada pelo governador de escolher pessoas preparadas para o debate eleva o padrão do encontro e otimiza o tempo. E lembrando que os aprendizes iniciantes não ficam desamparados. Todos os questionamentos serão atendidos num momento oportuno. Olha, Antônio, eu admiro muito toda essa organização no plano espiritual, porque reunião onde todo mundo dá opinião pessoal acaba desvirtuando o encontro e perdendo o foco, né? Oh, que eu digo em algumas reuniões de condomínio, né? É o E caos, de né? escola também. De De escola. escola. E as Isso. mães só querem falar sobre os filhos delas, né? Então vocês vejam como é importante saber se colocar. Bom, mal acabaram de falar a Narcisa, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora da idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar, conversar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal. Longa tiragem verbal. O que ela quer dizer com isso? Um discurso demorado, longo. Mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Então, já sabemos qual vai ser o assunto da palestra da ministra veneranda. O tema da palestra será o pensamento. Então, vamos lá. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera, cheia de formas análogas às do planeta. E aqui eu também, né, sou um desses que ficam sempre surpreendidos. Mas a ministra está tentando aqui justificar esse lado mais, digamos, terreno que encontramos nas descrições de nosso lar. Segue a ministra veneranda. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos, não esqueçamos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas, não seguimos ainda as leis universais, não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, próximos de Deus, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Olha que frase bacana, né? Estamos nessa aqui, né? Milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos, sem aplicarmos em nossas vidas.
Gente, é isso, né? Ou seja, lemos os ensinamentos de Jesus, por exemplo, ou lá no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita, por exemplo, mas temos dificuldades para colocá-los em prática, né? Uma coisa é você ler, outra coisa é você aplicar. Isso é realmente o mais difícil, é isso que ela está colocando aqui. Será crível, será acreditável que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível, diz ela. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Que tristeza, hein, Sandra Rodrigues? Pois é, né, Antônio? Muito triste isso. E como você já disse, como nós vamos ver, a palestra da ministra veneranda é toda sobre o pensamento. Por quê? Tudo que nós fazemos começa pelo pensamento. E o que nós não fazemos também. Nossa mente não para. E como nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Se não estivermos, os maus pensamentos podem nos dominar, porque ainda vivemos em um planeta com um nível evolutivo muito baixo. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 23, O Pensamento, ele diz assim: o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. Seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Tem uma frase muito famosa que diz: se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. Legal isso, né? Nós somos aquilo que pensamos. Agora, como ela disse, e o Antônio também comentou, não basta somente pensar coisas boas. Nós temos que praticar coisas boas. A ministra também disse que somos espíritos que já vivemos diversas encarnações e que há milênios empregamos nossa energia em criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. E vejam que interessante o que André Luiz escreveu na mensagem de introdução do livro Nosso Lar. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Pois é, mas agora que já sabemos que o nosso pensamento e nossas ações definem o nosso presente e o nosso futuro, podemos começar agora mesmo a viver melhor, não é? Sem dúvida, Sandra Rodrigues, sem dúvida, e é isso mesmo. A querida veneranda está fazendo aqui o comentário, ela continua, né, fazendo a palestra, dizendo o seguinte: somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas, com frequência, agimos exclusivamente no terreno das afirmações verbais, aquilo que a Sandra Rodrigues estava falando, né? Muito mais fácil falar do que praticar. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação, ou seja, Jesus praticava o que falava, o que ensinava. E essa frase da ministra veneranda vai de encontro às orientações sobre o trabalho que vimos há pouco, lá da mãe do André Luiz para o filho. Todos sabemos, segue aqui a veneranda, que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho, protetor ou na chuva benéfica. Por outro lado, né, se pegarmos essa água pura, e aí seguindo aqui como ela está falando, né, conservemo-la com os detritos da terra e falaremos a habitação de micróbios destruidores. Então, dependendo da utilização dessa água, nós podemos fazer algo positivo ou algo negativo. O pensamento é força viva em toda parte, é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso?
certo nas mentes envolvidas ou desenvolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda a espécie. Vamos dar uma paradinha para nos lembrarmos que no Livro dos Espíritos, na parte sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, quando a ministra veneranda menciona o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, ela está reforçando esse conceito da influenciação apresentada no Livro dos Espíritos, que pode ser uma influenciação positiva, se vier dos nossos mentores, ou negativa, se vierem de espíritos aí pouco evoluídos. E a ministra veneranda prossegue: dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados, isolados, e somos compelidos, forçados a prosseguir nas construções transitórias da Terra, ou seja, ela está dizendo aqui sobre a encarnação, as construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão, à elevação espiritual, e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores, ou seja, na encarnação. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Então, logo após suave música encheu o recinto de cariciosas melodias, veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, terminou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei de Narcisa, surpreendido: que isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente: a ministra veneranda é sempre assim, finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. E com o fim da palestra, encerramos também este capítulo. E no próximo episódio, temos aí mais 2 capítulos do livro Nosso Lar, capítulos interessantes. No capítulo 38, o caso Tobias, nós vamos conhecer um pouco da história do colega de André Luiz, que casou 2 vezes, e será uma ótima oportunidade também para falar sobre ciúmes. E no capítulo 39, volta a Dona Laura, com o título Ouvindo a Senhora Laura. Por quê? Porque André Luiz ficou impressionado com as histórias de Tobias e voltou a ter saudades da família que deixou na Terra. Por isso, ele resolveu se aconselhar com Dona Laura, a mãe de Lísias. Tudo isso na próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.